Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 119 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado nós vimos que a Uzaki e o Sakurai foram na casa do Sakurai, né, pra poder conhecer a família dele. E vimos que o pai, né, do Sakurai, né, do senpai, acabou sem querer, né, a gente acha que é sem querer, né, tocando ali nos bustos, né, da Uzaki, o que deixou o Sakurai extremamente irritado, fazendo ele dar um baita socão na cara do seu pai, né? O que deixou também a Uzaki extremamente assustada, porque ela não sabia, né, que o Sakurai era desse jeito. E é a partir daí que nós vamos ver hoje. Mas ainda continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostosinho, aquele cheirinho nos membros aqui do canal, porque vocês são demais, hein? Tem que aguentar vocês naquele grupo todo dia, meu Deus do céu. E se você não é membro, se torne membro, que você vai conseguir me atentar também, já é? Esse capítulo começa com o senpai acordando, né, já que ao que parece ele tava em coma, ele fica sem entender nada, né, se pergunta o que aconteceu, e vemos o pai dele, né, o imobilizando, falando que finalmente ele acordou, e que dessa vez ele se descontrolou legal. O senpai continua sem entender, né, perguntando se ele fez isso, enquanto o seu pai, né, fica refletindo, dizendo, né, que dessa vez foi muito mais difícil, e que ele acabou levando, né, alguns bons golpes. Por mais que o senpai está longe, ele tem ficado mais forte, e que provavelmente é por conta do sangue da mãe dele, né, já que a mãe dele, né, vem de uma família de lutadores, né, eles têm um judô, então provavelmente é desse lado que veio o gênio forte do senpai. Ele então acaba dizendo que ele é melhor tomar cuidado, senão ele pode acabar morrendo da próxima vez. Ele então fala para o senpai, né, pra eles poderem limpar ali, né, fala pro senpai tampar aqueles buracos, já que foi ele que fez aquilo. Na cena seguinte nós vemos a Uzaki, né, falando com a mãe do senpai sobre a Nadoka, né, a irmãzinha, né, do Sakurai. E ela diz, né, que achou que era só uma parente que estava cuidando, né, já que querendo ou não, tanto o pai do senpai, né, do Sakurai, é bem mais velho, e a mãe também, né, a mãe tá quase chegando aos 50 anos, se não me engano, não sei se é 49 ou 51 anos. Ela então acaba dizendo, né, que eles não tiveram vergonha nenhuma, que foram no médico, fizeram um exame, o médico até acaba falando que eles estão com mais saúde do que com um casal, né, de 20 anos, o que deixa a Uzaki bastante surpresa, né, já que ela acaba comparando com os seus pais, que estão também muito bem de saúde, e o pai da Uzaki tá querendo fazer outro filho. A mãe do Sakurai, né, acaba meio que colocando umas dúvidas, né, fazendo algumas perguntas duvidosas para a Uzaki, perguntando, né, de que eles vão trabalhar, né, depois que eles terminarem os estudos, e que se eles mudarem de ideia antes da formatura não tem problema nenhum, né, se eles não quiserem se casar, e que eles são muito novos, e que os sentimentos deles podem usar. Querendo ou não, é uma preocupação de mãe, mas mesmo assim, são palavras de dúvida. Só que nós vemos que a Uzaki está bastante determinada, acaba dizendo que não, que vai dar tudo certo, e que eles não vai mudar de ideia. O pai do Sakurai pergunta pra ele, né, o que ele vai trabalhar depois que se formar, e que sustentar uma família não é uma coisa fácil, e que no caso dele, né, a família dele tinha uma grana, então foi tudo relax. O Sakurai então fala, pô, você tá tentando me dar conselho, sendo que você tinha dinheiro, né, sua família te deixou como herdeiro. A mãe então do Sakurai acaba dizendo, né, que por mais que ele fale esse tipo de coisa, né, por mais que o marido dela fale esse tipo de coisa, ele tinha um bom emprego, então conseguia sustentar uma casa. Nós então vemos que a Uzaki já fica bastante feliz, porque acaba descobrindo que os dois se conheceram no trabalho, né, foi um romance de trabalho. O pai do senpai começa a explicar, né, dizendo que teve um torneio de judô, né, aonde ele teve que enfrentar a esposa dele, né, a mãe de Sakurai, e que na época, né, a mãe era uma pessoa extremamente assustadora, uma mulher muito forte, era literalmente ele tinha um escudo, né, era uma rocha ali, era difícil lidar com ela. Ela acaba dizendo que o marido dela era um cara terrível, né, que não tinha bons modos, que ficava paquerando todo mundo. Nós então vemos que o pai do Sakurai começa a rir, né, e diz que havia boatos, né, que ele seria demitido se ele perdesse aquela luta, então por isso que ele se esforçou bastante, e que era bom ver a cara dos supervisores, né, ficando em silêncio quando eles ganhavam. Só que fica mais interessada ainda e pergunta, mas como assim, como que a água e o óleo acabaram se casando, né, acabaram se misturando? O pai do senpai então acaba respirando fundo e diz que vai tentar resumir em uma frase. Ele então acaba virando tanto para o Uzaki quanto para o Sakurai e diz que foi por causa dos mamilos da esposa dele, que eram muito sensíveis. A sala fica em silêncio, né, e o Sakurai já fica nervoso perguntando, mas que
Como assim? Explica na porra aí, rapaz. O pai do senpai acaba falando, calma, calma, mesmo que eu tente explicar, vocês não vão entender, né? E ele começa a tentar explicar, né, dizendo que é uma história longa, mas que eles precisam saber que a mãe, né, no caso, a mãe do Sakurai, né, a esposa dele, era uma pessoa bastante forte, né, e que era uma pessoa que não tinha pontos fracos, mas que ele, sem querer, ele acabou descobrindo os pontos fracos dela, dizendo que aquela parte ali era bastante sensível e que, sem querer, né, ali enquanto trabalhava, ele acabou descobrindo isso. Nós vemos então o senpai, né, o Sakurai meio que protegendo a Uzaki, né, como se algo fosse acontecer, enquanto o pai dele continua dizendo, né, que foi emocionante quando uma mulher forte acaba mostrando ali as suas fraquezas, mesmo que fosse por um breve momento. E ele diz que, né, que foi nesse momento que o jovem pai dele, né, pensou que não havia outra mulher além da esposa dele. Nesse exato momento, a mãe do Sakurai acaba levantando e dando ali literalmente um big fone ali, né, um matafone nos ouvidos do marido dela, fazendo ele desmaiar na hora. Tá aí, ó. Por isso que o Sakurai é nervoso e é bravo, por conta da sua mãe. Nós vemos que a Uzaki fica em choque, né, enquanto o Sakurai fala, é isso, né, é isso aí que aconteceu. O Sakurai então acaba falando, né, com a Uzaki pra eles poderem ir embora, né, que já vai escurecer. A Uzaki tá um pouco, fala, mas ele desmaiou. O Sakurai fala, não, tá tudo bem, isso sempre acontece. A mãe do senpai, né, então acaba dizendo que já chamou um táxi e que eles não precisam se preocupar, né, que o cartão de crédito tá no aplicativo, então que ela vai pagar a conta. Nós vemos que a Uzaki fica bastante assustada, né, e acaba rindo, falando, ai, obrigado bastante. Aí nós descobrimos que a Uzaki achou, né, a casa do Sakurai, né, do namorado, bastante peculiar, né. Ela não vai se preocupar, né, já que é a primeira vez, ela precisa se acostumar ainda, mas a Uzaki decidiu, né, se acostumar com isso o mais rápido possível, né, o mais breve possível, porque essa família só tem louco e gente porradeira, né. E o capítulo termina assim, né, com a Uzaki, né, falando, gente, vou ter que me acostumar com essa família, e indo embora com o Sakurai, deixando literalmente o pai do Sakurai em coma. Mano, o cara ficou em coma, mas assim, é aceitável ele falar esse tipo de coisa ali pro filho, né, e pra namorada do filho, né. Só que eles estavam em casal, então eles não são crianças, são adultos, mas mesmo assim é uma coisa bastante constrangedora. E isso faz muito sentido, gente, querendo ou não, faz muito sentido, porque a mãe do Sakurai era uma mulher muito dura, muito forte, então, querendo ou não, você descobrir o ponto fraco de uma mulher que é tão forte assim é algo que te emociona. Não sei se você já teve essa experiência, eu não tô falando que esse é o ponto fraco de todas as mulheres, né, mas cada mulher tem seu ponto fraco, então quando você descobre, você fica um pouco mais emocionado, porque você conseguiu entender ela. Então é compreensível o pai do Sakurai ficar daquele jeito, mas o ponto fraco dela sendo aquele ali é bastante constrangedor, né? Mas enfim, vamos ter que esperar o próximo capítulo pra gente ver o que aconteceu. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, vocês vão estar ajudando bastante, já é? Tamo junto, meus otakus maravilhosos. Fui!